O Flamengo apresentou no início dessa tarde de quarta-feira o zagueiro Fabrício Bruno, o segundo reforço do clube na temporada. O jogador de 25 anos chegou ao Rio de Janeiro e realizou exames e tal. E aí falta os exames, falta a papelada lá vindo do Bragantino para ele ser regularizado. E assim, Castanha acompanhou legal, mas eu fiquei mais impressionado com isso aqui, ó. Esse tipo de pergunta aqui. Qual é a contribuição? Com a maior origem rubro-negra? Expectativa aqui. Poucas lesões e poucas expulsões. Aí ele fala, não tem segredo. Como tem a velocidade como ponto forte, confio muito na minha imposição física. Muitas vezes eu até gosto do embate em velocidade. Não sou desleal, nunca fui. Minha primeira expulsão na carreira foi em 2020. Sou firme com intensidade, mas não sou de fazer muitas faltas e nem levar cartão. Então, assim, poucas lesões e poucas expulsões. Se o DM conseguir esse cara aí, é porque tem algum problema mesmo, né? Então, eu acho que ele foi contratado para fazer o teste mesmo, tá ligado? Vai lá, Bruno, quais são as suas considerações aí sobre o reforço em si e se teve alguma coisa que te chamou a atenção na coletiva? O que acontece? Então, ele fala sobre isso, né, cara? Ele realmente teve poucas expulsões, uma só. E até no Brasileiro do ano passado, ele tomou 5 amarelos, ou seja, já ficou suspenso uma vez, né, também durante o campeonato. E ele fala que ele se garante muito isso na velocidade dele, apesar dele ser alto, né, cara, ele consegue ter velocidade, faz muita cobertura também, é muito bom, né, em cobertura, bola aérea também ele vai bem. Então, assim, é uma aposta, como eu falei, mas é um jogador, vai fazer 26 anos agora na sexta-feira, então que pode agregar, sim. Eu acho que ele vem para disputar, né, uma posição, mas pela campanha que ele fez, os números que ele tem, ele pode sim alcançar. E assim, é um cara que era capitão, né, revezava a faixa com o Léo Ortiz, então, apesar da idade, né, ele já tem, né, uma bagagem nesse sentido de experiência. É um zagueiro construtor, também tem bom passe, ele mesmo se qualifica dessa forma, e de lançamentos, né? E aí ele falou que não teve, foi sincero, falar que não teve proposta da Europa e que quando veio o Flamengo não pensou 2 vezes, né? Então, só lembrando que o Bragantino não vendeu o Fabrício Bruno pro Flamengo. O Flamengo fechou com o Fabrício Bruno, pagou a multa, um abraço, né? E trouxe o jogador. Falou do pai dele lá, cara, que é flamenguista, né? E pegaram um print dele também quando ele tinha 15 anos lá e dando aquela cornetada no David, também na época dele jogar lá no Flamengo. E assim, bom nas respostas, cara, um cara muito sereno, assim. Vamos ver se dentro do campo ele consegue desempenhar, né, um bom papel. Ele, em nenhum momento ele chegou e falando, não, eu chego para ser titular. Não, ele fala, chego para somar aqui, né, quero aprender muito. Já falou que o Davi Luiz já deu vários papos para ele, assim, ensinando que ele considera. E ele fala que o ídolo dele como zagueiro é o Juan, né? Então ele vai poder pegar, né, o Juan lá na comissão técnica. Vamos ver, cara, vamos torcer para que vá bem aí, consiga fazer, né, uma boa temporada pelo Flamengo. Beleza. O Alan, eu, assim, já que você não viu a coletiva, vamos focar mais na contratação em si. Eu falei isso na última live. Eu acho que, por um lado, pode ser um gol do Sim, ou de quem indicou, né? De que é um jogador fora daquela linha normal. Ah, não, Kahneman. Ah, quem? Pedro Jeromel. Sempre aqueles nomes batidos de que todo mundo sabe. O Fabrício estava ali. Mas, por outro lado, também fica uma frustração. A gente está acostumado com contratações mais impactantes. Por exemplo, se fosse realmente no Bragantino, acho que o Léo Ortiz seria uma contratação, um jogador que já foi para a seleção, mais impactante. Mas qual é a sua visão aí sobre o Fabrício Bruno? Então, eu estava vendo os números do Fabrício Bruno, tá? E ele foi comparado em números ali, se eu não me engano, com o Gustavo Oliveira. Me corri. Gustavo Henrique. Gustavo Oliveira é que eu tô tão... Eu acho que tá aqui, Marcão, aqui os números aqui, ó. Vê se... Aí, tá vendo? Então, coloca aí o número aí. Então tá aí. Quando a gente pega em números, tá? Em números com o Gustavo Henrique aí, com o Léo Pereira, a gente vê que, cara, os números dele são melhores. Ah, não fez mais gols que o Gustavo Henrique, é verdade, mas, assim, percentualmente, ele entrega mais do que os dois. Nós precisávamos de quem sabe, 2 zagueiros. A gente sempre falou isso, Bigode. A gente não sabe o estado do Rodrigo Caio, que dia volta o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio vai ter aí uma recuperação longa, não é algo fácil, ele está em trabalho de recuperação, isso requer tempo. Então, os números dele hoje, né, comparados aos números dos jogadores que a gente tem no elenco, senhor Léo Pereira e Gustavo Henrique, são números favoráveis. E ele vai ter oportunidade. O mapa de calor dele, Bigode, ele atua mais pela direita.
né? Eu fui pesquisar. Ele é um jogador que atua mais pela direita. É um cara que tem um bom percentual de lançamentos, né? Que vem, né, nesse início de trabalho do Paulo Souza se destacando, aquela esticada de bola mais vertical, aqueles lançamentos longos. Então, isso pode fazer com que esse cara ganhe à frente dos que já estão dentro do clube. Por quê? Verdade tem que ser dita. Os que a gente tem hoje não conseguiram conquistar o torcedor, não conseguem transmitir confiança a nenhum dos treinadores que passaram por aqui. Vamos concordar com isso. Então, o cara chega, mas não é aquele jogador de ponta que nós gostaríamos que chegasse para ser titular da zaga. Não, não é. Né? Mas chega para ser mais um a compor, e eu entendo que rapidamente, se ele apresentar qualidade, ele vai tomar a frente dos demais, Bigode. E é isso que eu torço para que aconteça. Quanto à contratação, para mim foi um gol de placa. Eu sempre fui um cara defensor do Natan. Acho que o Natan foi vendido de forma muito barata, 25 milhões. Fiquei puto à época, porque dos zagueiros que nós tínhamos, os mesmos que a gente tem hoje, verdade seja dita, o Natan, quando jogava, entregava mais. O Natan também falhava. Sim, falhava. Só que o Natan, ele falhava menos do que o senhor Léo Pereira, do que o senhor Gustavo Henrique. E venderam ele por apenas 25 milhões. Eu estou me baseando na venda do Léo Duarte, que eu sempre achei um jogador fraco. O Léo Duarte foi vendido para a Europa por 10 milhões de dólares. Sim. Cara, sensacional a venda do Léo Duarte. Então, acabou me frustrando quando a gente perde o Natan, que era um menino promissor, que também ia oscilar, como a maioria dos meninos, e que estava entregando mais do que os zagueiros que a gente tem hoje no elenco. Então, o cara chega e, para mim, vai ter oportunidade. E quem sabe aí o cara possa surpreender positivamente todos nós aqui no Mengão, Bigode. Torço para que isso aconteça. Seja bem-vindo, Fabrício, que você possa ser feliz aqui no nosso Mengão. Alan, eu só vou corrigir uma coisa. Eu acho que nenhum dos quatro passam confiança para o torcedor. Só que é diferente. Eu acho que Léo Pereira e Gustavo Henrique não passam confiança técnica. E o Rodrigo Caio e o Davi Luiz não passam confiança clínica, vamos dizer assim. Os caras não... Você não sabe quando vai contar com os caras. Então, assim, todos os quatro são incógnitas. Se esse cara vem e performa e não tem lesão, ele já passa na frente de todo mundo. Então, assim, a gente está aqui com os números, né? Obviamente, dele, eu até mostrei aqui na tela. Cadê? Aqui. Né? Ele é melhor em tudo, né? Tirando a parte dos gols, ele é melhor em tudo. Ele tem acerto, 59% de acerto em passe longo. Os erros dele são menores. Ele ganhou menos cartão amarelo, não o Léo Pereira ganhou mais, é menos. Falta cometida também 0,8. Desarmes também dele é semelhante ali ao do Léo Pereira. Mas aí, Bruno, até onde esses números são meio mascarados por ele jogar no Bragantino? Ou não? Não, acho que conta sim, Bigode, porque foi um time que oscilou também, fez parte alta de tabela, mas depois no final deu uma rateada, mas também estava muito pensando na Sul-Americana, né, que chegou na final, né, e o Flamengo ele conseguiu fazer uma pontuação bem maior, né, do que o Bragantino. Isso conta. E o Gustavo Henrique e o Léo Pereira jogaram, eu não sei agora jogos, não sei se o Alan tem esse número, quanto cada um, né, jogou. Mas lá ele jogava com o Léo Ortiz, mas rodava com o Natan. Então, aqui, eu tô vendo, o Gustavo Henrique jogou muito jogo, né? Eu tô vendo muita gente falando, o Natan, por que o Natan então não foi titular? Cara, o Natan, para mim, pelo menos ele saiu daqui do Flamengo jogando pelo lado esquerdo. O Fabrício, ele chega e o mapa de calor dele diz que ele atua pelo lado direito. Você pega o mapa de calor dele da temporada passada, é um jogador que joga na posição contrária. Eu entendo que na equipe do Bragantino, não acompanho tanto o Bragantino assim, o Natan, ele era reserva do Léo Ortiz, que atua pela esquerda, não pela direita. Me corrija, por favor. Como o Fabrício Bruno jogava dos dois lados, mas ele jogou no Bragantino pelo lado direito, o Léo Ortiz pelo lado esquerdo. Quando jogava, e como está jogando hoje, está jogando agora, estava perdendo de 1-0 aí o Bragantino, Léo Ortiz na direita e o Natan na esquerda. Aí quando o Natan entra, o Léo Ortiz vem para a direita. Mas jogando Léo Ortiz e Fabrício Bruno, o Fabrício Bruno jogava pela direita e o Léo pela esquerda. Mas aí, Alan, vou te falar uma que tu vai lembrar, que é coisa de maluco. O Gustavo Henrique jogava pela esquerda no Santos. Aí veio pro Flamengo, aí jogou alguns jogos pela direita com o Natan. Aí todo mundo, não, o Gustavo Henrique mais forte é o lado esquerdo.
Aí quando teve a oportunidade, ele pediu pro treinador lá, não, quero jogar do lado direito. Aí a gente não consegue entender. Tem muito isso de jogador, mas o Fabrício Bruno jogou pelo lado direito, realmente, no Bragantino. Então, teoricamente, o Natan ele é reserva do melhor zagueiro do Bragantino, né? Então, a gente aqui, porque a gente não vive o dia a dia do Bragantino, a gente fala, pô, o Natan é fraco. Às vezes o Natan é reserva do melhor zagueiro, entendeu? Mas é isso. Então, assim, Fabrício Bruno tá vindo aí, galera, para acrescentar. Acredito eu que essa volúpia para trazer um novo zagueiro, além das lesões, também pelo novo esquema, né, que vai ser adotado. Agora são 3 vagas para zagueiro dentro do time titular. Teoricamente, né, podendo, obviamente, Felipe Luiz ou qualquer outro jogador de outra posição jogar também nessa linha. E é isso. Fabrício Bruno é o novo zagueiro do Flamengo. E tomara que dê tudo certo aí.